Eu sou Sueli Laitano Nassif, sou psicóloga junguiana. Meu nome é José Rubens Naime, eu sou médico, psiquiatra e analista junguiano. E hoje nós vamos falar sobre sonho e arquétipo. Vamos começar hoje conversando, Zé Rubens, a respeito dessa coisa que é sonhos. O que são os sonhos? Qual o significado dos sonhos, né? A questão dos sonhos é uma questão muito antiga, né? Vem lá já da Grécia, passa por todas as civilizações, passa depois pela questão bíblica, né? Que depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Sempre intrigou o ser humano, intrigou os filósofos também. Você vê que a questão Jung mesmo faz essa questão no livro dele, Memórias, Sonhos e Reflexões, se a pedra é que está pensando nele ou se ele que está pensando a pedra. Ou seja, nós vivemos o sonho dormindo ou nós vivemos o sonho acordado? O que é o sonho? Quando nós estamos dormindo é a realidade ou quando nós estamos acordados? Você vai ver isso também no mito do Platão, a caverna, em que ele vai falar que a realidade está fora, né, da caverna, e que dentro da caverna é o mundo das ilusões, das imagens. Então, assim, essa questão sempre intrigou o ser humano. E também, assim, um tempo, a humanidade abandonou essa questão dos sonhos. Mesmo no início das descobertas neurológicas, se pensava que o sonho era apenas como se fosse assim, uma excreta. A gente excreta aquilo que não serve, o cérebro excretaria neurologicamente aquilo que sobrou. Então, nós viveríamos durante o dia uma série de experiências e isso aí era excretado à noite através dos sonhos. Então, isso aí vigorou por muito tempo, ninguém sabia como é que nós sonhamos, em que fase nós sonhamos, até que inventaram o eletro, no fim do século XVIII. No fim do século XIX, na verdade. Inventaram o eletro cerebral, descobriram que o cérebro funcionava eletricamente, só foram descobrir a questão dos neurotransmissores agora no século XX, lá para os anos 80. Então se descobriu o quê? Que nosso cérebro tem fases, e que uma das fases é a fase REM, que é nessa fase em que nós estamos no sono mais profundo e aparentemente mais superficial, porque é a fase que nós sonhamos, é a fase em que nós mexemos nossos olhos rapidamente. Bom, Freud era neurologista, então Freud, genialmente, ele pensou, bom, então se nós sonhamos, algum sentido tem. Não é simplesmente um excreta, não é simplesmente para jogar fora. Ele falou, não, os sonhos provavelmente é um material que ficou retido e está querendo vir à luz, é um material reprimido. Os sonhos, basicamente, se nós formos pensar apenas na parte neurológica, seriam formações construídas durante a fase REM. Como nós temos 5 fases REM, então nós teríamos 5 ciclos de sonhos, mas nós só lembramos praticamente dos sonhos na última fase do sono REM, porque nós já estamos próximo da consciência. O sono profundo está se aproximando do sono leve, e aí, consequentemente, vem para a consciência e aí a gente se recorda. Deixa eu falar um pouquinho aí a respeito da minha experiência com a parte neurológica, porque eu fiz o estágio em neurologia do sono, e aí eu acordava os pacientes que estavam fazendo a polissonografia, né? E eu tive a oportunidade de acordar eles nos 5 REMs. Então, às vezes, aleatoriamente, eu fazia o primeiro, o segundo e o terceiro, o primeiro, o terceiro e o quinto, e realmente isso é uma constatação de que a gente lembra muito mais dos 2 últimos REMs, a gente tem mais possibilidade de lembrar, mas às vezes a gente lembra também desde o começo. E em algumas da coleta de informações de alguns dos pacientes, eles começam a sonhar coisas que depois vão se juntando para formar um contexto. Então, em cada das 5 etapas, vai se fazendo um sonho
que aí, quando chega no dia seguinte, ao acordar, eles escrevem esse sonho, que é a reunião dessas 5 partes, que não ocorrem em ordem cronológica, mas completamente assistemático. E aí a ordem cronológica ela é dada no momento em que o paciente escreve, de manhã cedo, aí ele coloca a linguagem para explicar aquilo que ele vivenciou, né? E é uma coisa bastante interessante essa pesquisa do sono, né? Que começa efetivamente mesmo a ser considerada com o Congresso, tudo a partir de 2004. Quer dizer, que é uma área da ciência neurológica muito recente. Né? Muito recente. Pouco se sabe sobre esse sujeito que sonha, né? Quem é esse ser onírico que está dentro da gente e que narra uma experiência vivida no sonho. Mas ele é uma preocupação da humanidade desde sempre, porque todos nós dormimos todos os dias e temos sonhos, né? Se nós pensarmos que no primitivo, não no sentido negativo, mas primitivo como ligação direta com a natureza, o primitivo, quando ele tinha um sonho, era um sonho coletivo. Então, assim, ele tinha que contar para a comunidade, porque era um sonho que diz respeito à sobrevivência da comunidade. A natureza era animada, então o primitivo, estando muito próximo do inconsciente coletivo, todas as emergências aí que ocorriam, e veja, como a natureza era toda animada, ou seja, ela é espiritualizada, então a tendência era fazer a leitura do ponto de vista espiritual. Era o xamã, né? O xamã, ou alguém que tinha um sonho coletivo, então ele tinha que contar, né? Você vê que assim, essa ideia você já vai vendo que nós depois vamos retomando isso com a psicanálise, psicoterapia analítica. E como se desconhecia, veja, só se descobriu o quê? Que havia a fase REM e que o cérebro funcionava eletricamente. Mas não se sabia realmente o que é. Então é lógico que tiveram muitas hipóteses sobre os sonhos. Essa hipótese de que é uma descarga apenas, essa hipótese de que é uma comunicação com os deuses. O Freud, não sabendo que existia os neurotransmissores, ele interpretou desse ponto de vista, né? Neurológico. Sim, bom, se é neurológico, se sonha naquele momento em que tem a fase REM, bom, mas o que tem a ver uma coisa com outra? Então, provavelmente, não tem a ver com o neurológico em si, tem a ver com aquilo que foi vivido na vida acordado. Ou seja, o Freud não fez a ligação, ele só pegou o ponto em que a gente sonha, mas ele transformou isso numa outra teoria, porque era possível de se interpretar da forma que se entendesse, porque não sabia como se formavam os sonhos. O Freud então pegou isso e falou, bom, então, se nós não sabemos o que acontece organicamente, deve ser psicológico. Se é psicológico, dentro da teoria do Freud, é material vivido conscientemente que ficou no inconsciente. Bom, então é da mesma grandeza que os sintomas neuróticos. Então, se o sintoma neurótico aparece no físico, nos rituais, no sonho, ele deve aparecer como um material que ficou guardado. Porque a interpretação dele toda é dentro de uma construção teórica de consciente, inconsciente, subconsciente. Ou então, esse material, não é? Freud era ateu, né? Apesar de ser judeu, ele era ateu, e ele não levava para o lado metafísico, para o lado místico. Então, ele tentou ficar na questão da energia psíquica, da ciência. Ele chamou de libido. Bom, então, são sintomas que ficaram restritos e são sintomas neuróticos. Se são sintoma neurótico, é uma construção da sexualidade. Então, ele fica nesse paradigma aí. Por quê? Porque ele desconhecia a questão dos neurotransmissores. Mesmo o Jung desconhecendo, porque quando o Jung morreu também não havia esse estudo profundo,
os neurotransmissores. Jung teve a visão, foi um visionário, foi um genial, estudou muito os filósofos de que algo era diferente. Então, assim, se o Freud discutiu os sonhos do ponto de vista da pessoa, então não tinha nada a ver com o que estava acontecendo no mundo, é o que o indivíduo estava vivendo, e do ponto de vista da repressão, de material reprimido, de material guardado, que pedia para vir à luz, então material que perturba o sono, na verdade, Freud achava que perturbava e também protegia. Ele achava que mais protegia do que perturbava. Então, para a pessoa não entrar em contato com aquele material puro, o sono protegia esse material e apareceria em sonho, e teria que ser interpretado. Mas se você vê as interpretações que o Freud faz, é toda ligada a sinais, na verdade, sexuais. É sinais, não é símbolo. Então, assim, em termos de Freud, de qualquer forma, a gente sempre tem que considerar que foi um grande avanço, né? Porque sim. ele vai fazer ele define essa questão do inconsciente, e aí nós temos uma psique que agora ficou muito mais ampliada do ponto de vista do seu conhecimento, porque ela inclui também essa questão do inconsciente e do subconsciente. Então, esse é um paradigma inicial bastante significativo, né? Mas também carrega dentro de si uma série de limitações que a proposta da psicanálise faz, né? Que de conhecer o inconsciente pessoal, não considerando a existência de um conteúdo coletivo, né? Que é uma coisa que a pesquisa do Jung vai trazer justamente porque ele vai estudar como são os povos mais primitivos, né? Esses povos, justamente, que sonham de uma forma muito mais arquetípica. Então, ele vai colocar essa ampliação desse inconsciente que transcende a questão do individual para ser o coletivo. Então, assim, quando o Jung entra em contato com isso, que ele vê que a energia não é apenas energia sexual, mas é uma energia geral, e aí ele vai estudar, ele já é um homem de outro tempo, ele morreu em 61, então já se conhecia o DNA, já se conhecia a questão da energia, né? Da energia invisível, porque o Freud pega a física e a química da energia visível. Então, ele constrói, se você observar, ele constrói todo, não é crítica, não, é até valorizar, porque é da época dele, né? Ele constrói todo o mundo psíquico a partir dos 5 órgãos dos sentidos. É o que eu ouço, o que eu falo, o que eu vejo, o que eu sinto, e aí, a partir disso, é que eu construo o meu mundo interno. Então, assim, o Jung vai estudar a evolução, ele estuda a evolução e ele vai estudar o quê também? Não só a evolução orgânica, mas psíquica também. Porque ele vai dizer, se existem DNAs que se diferenciaram para fazer com que ficássemos bípedes, com que nós pudéssemos ter diferenciação orgânica dos outros animais, provavelmente existe DNA que se diferenciaram para que a gente possa construir símbolos. Então, se nós podemos construir símbolos, esses símbolos podem ser arquetípicos, ou seja, podem ser símbolos antigos, podem ser símbolos que nos acompanham pela evolução. Pode ser que os animais, os outros animais, eles vão repetindo um padrão de nascimento, crescimento, reprodução e morte. Mas pode ser que nós tenhamos nos diferenciado, não sejamos melhores, mas tenhamos nos diferenciado. Nós podemos construir outros símbolos que vão construir o quê? A cultura. E esses símbolos, eles vêm conosco. Eles vêm, são arquétipos. Lá no útero eles estão lá quietinhos e, de repente, eles são estimulados. Né? Só ver Edinger, só ver a evolução da consciência. Se nós estudarmos isso, todos os autores vão falar sobre isso, esses estímulos a esses arquétipos. Consequentemente, nós vamos ter, para Jung, nós vamos apresentar um inconsciente pessoal que é temporal, que é desde que nós estamos no nosso útero, ou podemos considerar desde que nós nascemos,
e um inconsciente atemporal, que é desde a origem do mundo humano. Tanto que ele vai falar, não importa se é Adão, Eva, ou se é a teoria da evolução. O que importa é que nós chegamos nesse estado que nós estamos hoje. Esse inconsciente atemporal é o que ele chama de inconsciente coletivo. Por que coletivo? Porque no mundo inteiro as imagens a serem expressas vão ser as mesmas, só que vão ser lidas diferentes. Em tempo de paz, nós temos sonhos. Em tempo de guerra ou de pandemia, como estamos passando, nós estamos vendo muito delírios e alucinações, que a psiquiatria chama de psicótico, mas que na análise, na psicologia, nós não podemos dar essa conotação de doença. É um material que está emergindo direto do inconsciente coletivo. Então, quando o Jung trabalha, ele trabalha que nós temos que ir descascando, nós temos que começar pelo inconsciente pessoal, e esgotando o inconsciente pessoal, vai aparecendo o inconsciente coletivo. Numa guerra ou numa pandemia, isso quebra, cai por terra. Todos os recursos têm que ser usados. Se todos os recursos têm que ser usados, o ego é muito frágil perante esses perigos, perante a ideia da morte, perante a ideia da finitude, do acabar tudo. Esse é o grande inimigo, esse é o grande perseguidor. E aí nós lembramos um pouquinho de Melanie Klein. Melanie Klein fala que o grande perseguidor no início da nossa vida é o instinto de morte, né, a morte, e a gente vai dividir, vai fazer splitting para poder se defender. Nós estamos vivendo isso agora. As pessoas que estão com mais medo estão regredindo. Eu vejo isso em consultório. Eu não posso dizer que elas são doentes, que elas são esquizofrênicas, que são psicóticas. Elas estão, é um estado, porque elas estão em contato com o inconsciente coletivo. O que vai surgir daí? Não sabemos. Então, nós já estamos entrando em contato com a questão dos sonhos dormindo e a questão do sonho não dormindo. Então, muita gente está tendo insônia. Bom, se está tendo insônia, não está tendo fase REM. Nós estamos num ponto agora de uso de medicação. Por quê? Porque senão as pessoas morrem por esgotamento, por somatização. Então, é um sono, mas não é um sono tranquilo, é um sono provocado. Então, não sei, precisaria fazer um estudo de sono para ver se essas pessoas estão tendo fase REM ou não, ou se elas estão apenas sedando o cérebro. Assim, como é que se forma o sonho para nós, junguianos? Nós temos que pensar na questão do luto. Nós sonhamos cada vez que nós desequilibramos a nossa energia. O Jung tem um livro maravilhoso, que é sobre a energia psíquica. O volume 8, né? É isso, é maravilhoso. Você tem a energia psíquica, vamos pegar um círculo. Tem uma parte que é consciente e uma parte que é inconsciente. Se você aumenta muito a consciência, você vai cobrar do inconsciente. Se você aumenta muito o inconsciente, você vai cobrar da consciência. Essa variação é que faz surgirem os sintomas e os sonhos. Quando há um desequilíbrio muito forte, nessa época que nós estamos passando agora, precisa ter um desequilíbrio. Nós estamos tendo um desequilíbrio muito forte. Nós estamos tendo que usar todo o nosso sistema de defesa, nós temos que estar atentos o tempo todo. Então, nós estamos usando muito essa consciência, não no sentido de ter consciência, a consciência de estar acordado. Então, nós estamos esgotando. Se nós estamos esgotando, está aparecendo muito pesadelo, porque sobrecarrega demais a consciência, o inconsciente puxa, parece pesadelo. Porque em tempos normais, qual é o mecanismo de formação do sonho? Nós vivemos algumas situações, se nós vivemos situações em que nada acontece, nós não sonhamos. Ou se nós sonhamos, nós não lembramos. São sonhos adaptativos. Se nós mudamos de status, nós mudamos de vida, se nós casamos, se nós temos filhos, se nós nos formamos, se a gente muda de cidade, se perde um ser da família, muda essa energia, ela mexe. Aí vem os sonhos. Se nós sofremos abalos, traumas, vem os pesadelos. Agora nós estamos sendo
imbuídos de uma energia violentíssima relacionada à consciência. Nessa situação que nós estamos agora, nós estamos vivendo a ideia da morte, então não dá ainda para nós sabermos que tipo de sonhos e pesadelos vão estar nos acometendo, porque agora nós estamos vivendo ainda a ideia da morte, a ideia da possível morte. Essa ideia toma o coletivo e as pessoas estão ficando apavoradas. Em termos neurológicos, o que acontece? Como o Jung não pegou essa fase, hoje nós sabemos que a dopamina é um fator muito grande na formação dos sonhos, hoje. Então, no lobo frontal, ela forma os pensamentos, e aí, através de algum processo aí químico, nós conseguimos falar, traduzir isso. Nós não sabemos ainda como é que se faz essa passagem. O Freud chama isso de pensamento de processo primário, dando a impressão que era menos, mas não é. Nossa vida toda inicia assim. Através do processo de imagem é que nós podemos transformar em pensamento e fala. E essa dopamina, ela também é um material que transforma o pensamento em delírios e alucinações. Então, no esquizofrênico, ela está extremamente aumentada, e não dá para aproveitar no surto. Então, tem que bloquear com antipsicótico. E o sonho, o mesmo material do sonho também, é a dopamina, que forma as imagens. E aí, nós vamos poder trabalhar essas imagens que emergiram, aquelas pessoas que se interessam. Porque na psicologia junguiana, nós temos como base que esse material vai ampliar a consciência. Por exemplo, muitas pessoas que estão em terapia aí vão precisar de algum medicamento. Só que é um medicamento para dar só uma equilibrada nessa questão da energia, da consciência com o inconsciente. Você tem que tirar um pouco da consciência para a pessoa poder entrar mais em contato com você e ajudar a análise. Então, não pode ser medicamento muito forte, você não pode bloquear totalmente, não é? Esses que nós chamaríamos neuróticos. Agora, os que são psicóticos mesmo, esquizofrênicos e bipolares, não tem como, aí tem que bloquear mesmo. Então, assim, nós precisamos conhecer o que está acontecendo com o nosso cérebro para que nós possamos tomar medidas e ajudar as pessoas. O que está acontecendo em nível individual conosco, está acontecendo no mundo. O mundo desequilibrou. Não é por acaso que um vírus que pegou o mundo inteiro, é pandemia. E agora precisa voltar ao equilíbrio, e não é fácil. Não é fácil viver esse luto coletivo. As fases do luto que a Elizabeth Kubler-Ross fala, você conhece o livro dela? Não? Sim. Ela fala morte e morrer. Ela fala 4 fases. A primeira fase nós negamos. A segunda fase nós nos revoltamos. A terceira fase nós negociamos. E a quarta fase nós aceitamos. A humanidade está nessas 4 fases. A gente negando a pessoas revoltadas, a pessoas negociando com Deus. E eu vejo muitas pessoas aceitando, já lidando com a questão, como nós estamos fazendo aqui. Antigamente, antes desse período crítico que nós estamos vivendo, da pandemia, do isolamento social, das consequências econômicas que serão bastante graves e que não serão resolvidas tão rapidamente, né? É nesse momento que é necessário que a gente fale mais sobre estas questões que levantam conhecimentos como o Jung faz nesse processo de aquisição do conhecimento dele sobre o que são os sonhos, o que são os arquétipos, o que é isso, o inconsciente coletivo. E nós temos que fazer esse caminho de informação a respeito do que é o ser humano, né? Qual a sua finalidade, qual é o seu para quê, e, a partir daí, conseguir encontrar recursos para trabalhar com uma situação nunca vivenciada por nós, né? Nós estávamos achando que estávamos no paraíso, que estava tudo sob controle, só que agora a gente tem a quebra, né, dessa sensação de segurança que a gente tinha desenvolvido por conta que não havia nada que nos desafiasse, só que agora nós temos isso a todos os dias, a cada minuto. A ideia da finitude
ela se tornou presente. Presente. Não é daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui, né? Ela ficou presente para todas as idades. E você me remete à ideia, porque o processo analítico, do ponto de vista junguiano, do ponto de vista da transferência e contra-transferência, é um processo lento. A pessoa vem, ela projeta os conteúdos dela, nós recebemos e trabalhamos juntos, estamos juntos, e ela vai vivendo um luto de pouco em pouco. É o que o Jung fala, até retirar todas as projeções do mundo das ilusões. E devagarinho isso vai acontecendo e vão surgindo os sonhos. Então, conforme nós vamos tendo essas vivências e vão surgindo os sonhos, vai adquirindo consciência, a pessoa, cada vez mais consciência, emergem os símbolos, né? Esse é o processo alquímico. De repente, nós estamos vivendo esse processo de uma vez só. As crianças estão presas em casa, os idosos ficaram presos em casa, os jovens. E nós vivemos isso em terapia, mas não é forçado, não é todo mundo. É quem vai para a terapia. Mas agora não é só quem vai para a terapia, não é por uma escolha ou por uma consciência. Isso é simplesmente imposto de uma forma brutal, né? Sem escolha. Então, assim, os consultórios estão enchendo, porque as pessoas são obrigadas a lidar, porque elas têm que ativar o mundo espiritual. E o que é o mundo espiritual para nós junguianos? Arquétipos. Agora, com essa emergência de arquétipos, a hora que as coisas acalmarem é que nós vamos ver em consultório os sonhos que virão. Você acha, então, Zé Rubens, que esse nosso conhecimento sobre os sonhos e os sonhos em si podem, então, ajudar a gente na pandemia para a elaboração dessa situação que a gente está submetida, né? Sim, não só os sonhos, mas até os delírios, alucinações, a irritabilidade, tudo que emergir, porque é buscando o controle da energia, né? Então, assim, nesse processo que o Jung fala de que a doença surge no desequilíbrio da energia, então, assim, eu acho que nessa pandemia, tudo que emergir, nós temos que trabalhar. As pessoas têm que buscar uma solução. Então, assim, seja medicamento, seja psicoterapia, seja conversar com amigos, as pessoas estão precisando de fazer essa passagem, esse reequilíbrio. Isso é uma coisa que eu acho que é importante que a gente fale da questão do sonho, de como é que ele pode ser mesmo um recurso muito útil para a adaptação, né, para esse tempo tão incerto. Então, Zé Rubens, quero agradecer demais a sua participação. Obrigado. Muito obrigado por mais uma contribuição sua. Bom, e nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, comentem e compartilhem com os seus amigos. Até lá!